Prosa musical. Bem, música Brigas, né? Brigas nunca mais. Bom, gente, mais uma vez aqui nós estamos reunidos para poder conversar sobre música. E hoje no episódio 4 nós temos aqui conosco Thales do Vale e Daniel Cavalcante, que além de músicos maranhenses, também são diretores da Escola de Música do Maranhão. Então eu quero primeiramente agradecê-los por terem aceito esse convite, por estarem aqui para podermos conversar sobre a relevância da Escola de Música do Maranhão, tanto na vida de vocês quanto músicos, o início de tudo, como vocês agora como diretores da Escola de Música. Então eu gostaria que cada um tivesse assim a liberdade de se apresentar e posteriormente eu vou fazer a pergunta de como foi que a música entrou na vida de vocês. Primeiramente o Daniel falando sobre si. Primeiramente, obrigado, Rosa, pelo convite. Muito feliz, né, de ter mais uma parceira aí que está divulgando a música do Maranhão, valorizando seus músicos, né, seus personagens. Me chamo Daniel Cavalcante, sou professor de trompete da Escola de Música do Maranhão e atualmente estou na gestão como diretor-geral da Escola de Música. Também sou membro do grupo Marabrés, que já está há 20 anos aí. Recentemente a gente lançou um álbum chamado Suíte Maranhense, depois a gente pode falar mais sobre isso. Também faço outros trabalhos paralelos também, que a gente pode abordar mais à frente. Bem, é isso. E tu, Thales? Bom, primeiro agradecer o convite, né? Claro, obrigado, Rosa. Te parabenizar pelo programa, pelo podcast. Muito bom, né? Eu estou fazendo esse trabalho, como o Daniel já citou, com o nosso pessoal, né? Com os nossos conterrâneos. Bom, meu nome é Thales Márcio, na verdade. Thales Márcio Vale Gomes. E devido ao meu parentesco, né, com o João do Vale, acabei sendo registrado aqui musicalmente como Thales do Vale. Né? Quem começou, inclusive, a me chamar de do Vale foi o Padilha, meu professor. Então é isso, eu sou trompetista, também atuo na área de arranjo, de regência, um pouco. E também tem, como trompetista, né, venho atuando desde jovem, né, tocando em vários grupos, com vários artistas, muita viagem, muito trabalho. E atualmente estou, né, ocupando a direção adjunta da escola aqui na equipe do mestre Daniel, né, então estamos aí para trabalhar. Certo. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, assim, primeiramente o Daniel e depois tu respondes também em seguinte. Quando foi que vocês começaram a perceber, assim, a música atraindo vocês? Qual foi o momento que vocês se deram conta de que era aquilo que vocês queriam para a vida de vocês? Comigo foi bem engraçado, se assim eu posso falar, né, se eu posso dizer. Foi quando eu tinha mais ou menos 10 a 11 anos. Na Globo tinha aqueles programas domingo à noite, depois do Fantástico, bem tarde, tinham os grandes concertos, né? E eu assistia aquilo. Eu não sabia o porquê, mas assistia, eu gostava de olhar aquilo ali. Já te atraía? Já me atraía, eu ficava ali olhando. E em 2012, não, 2000, novinho, né? Novinho não sou, não. Foi em 94, eu estudava no SESI, lá da Alemanha, do bairro da Alemanha. O professor Sandro e Alfeu e Ronaldo fizeram a banda do SESI e a sede era justamente na escola onde eu estudava, né? Na Adelaide Bellon. E assim que eles fizeram a banda lá, foram convidar a gente nas salas, quem queria participar da banda, e eu me coloquei, né, à disposição e fui lá. Comecei a tocar bumbo, percussão.
Mas eu nunca esqueço do dia que teve um ensaio, que veio o pessoal do Luiz Viana tocar, Thales, os trompetes, trombone, nossa, me arrepiei todinho. Eu lembro muito bem desse dia. Eu disse, rapaz, eu quero tocar um instrumento de sopro. E eu queria muito tocar trombone. Era trombone de pisto ainda. Não tinha nem trombone de vara na época. E eu também lembro quando eu fui falar com o Alfeu, que era um dos maestros da banda, e eu disse que eu queria tocar trombone, que eu queria sair do boom para tocar trombone. Ele disse, não tem trombone mais não, tá tudo ocupado, só tem trompete. Então, só tem trompete, então eu vou pegar esse trompete aqui mesmo. Então vai ser o trompete. Tu então, tinhas que idade? Eu tinha 12 anos. Quando entrei na banda, e quando eu passei pro trompete eu já tinha 13. E foi assim. E Thales que fazia já também parte da banda, ele que ajudava, na verdade ele que foi o nosso primeiro professor. Vocês se conhecem desde essa época ele já tocava, e ele foi também ajudar o Sandro, o Alfeu lá na banda, e a gente tinha aula com ele que passava as músicas pra gente. Sim. Então foi meu primeiro professor aqui. Olha só! antiga e de muitos outros colegas também. Ele que me incentivou para ir para a escola de música também. E no ano seguinte, já em 95, eu já tinha 14 anos, eu entrei na escola de música. Sim. E comecei a estudar lá com o professor Padilha. A escola de música nesse tempo era em qual lugar? Não era... Na Rua de Santo Antônio. Sim. Na Rua de Santo Antônio hoje funciona o CACEM, que é o curso de teatro do Maranhão. E tu, Zé? De artes cênicas. Como foi que tudo começou pra ti? Pois é, o Sandro que ele falou é meu cunhado. Ele namorava com minha irmã na época. E todo sábado eles saíam. Eu tinha uns 12 anos, eu tinha uns 11 anos. E eu, por que vocês saem todo sábado? Ah, não, tô indo pensar da banda, por que vocês não me levam? Ninguém queria, né? Levar a criança. Aí no outro ano eu forcei de novo, aí comecei a ir com eles. Mas tu querias só tu sair ou porque só pra saber o que tava rolando? Se eu puxar mais pra trás, eu cresci num ambiente bem musical. Sim. Meu avô foi tubista da banda da polícia. Eu tenho tios da Assembleia de Deus que são músicos da banda da Assembleia. Minha mãe que sempre gostou de cantar muito. Eu cresci. Mamãe ouvia do Lobo. Sim. Minha mãe ouvia Chico Buarque. Era muito rico essa parte musical lá em casa. Tem um disco de João que eu adoro, que ele zerou a vida, que ele gravou com o Tom Jobim, com o Jackson do Pandeiro, com essa turma. Tenho muito orgulho disso. Então tinha essa coisa musical, né? Já na minha família. Mas eu era menino, tava ali, né, só curtindo. E quando eu cheguei na banda, eu também fui pra percussão. Eu tocava caixa, né? Tinha essa coisa da caixa. E a mesma situação. Porque nessa época, a percussão ensaiava um dia e o metal no outro. No dia que juntou. Ai, tu te apaixonaste. Minhas baquetas até caíram da mão, assim. Eu quero aquele... Eu tinha 12 anos, eu era muito mimado de chorãozinho. E aí pedi pra mudar. Aí mudei, não comecei muito bem, mas fui me encaixando, fui me encontrando. E aí quando tu pergunta quando foi que que eu senti que a música, ela me seduziu mesmo. Ela que me escolheu, eu costumo dizer que eu não escolhi não. Sim. Sabe? Era muito improvável tudo e virou um negócio pra tu veres. Eu não sou tão mais velho como o Daniel, mas eu comecei a evoluir, né? Evoluir. Eu tinha essa coisa de querer me saber mesmo. Sim. E cada coisinha que eu aprendi, eu queria compartilhar com todo. Aquela alegria de ter aprendido e querer compartilhar. No dia que eu aprendi a falar que nota longa era importante, parecia que eu tinha descoberto pobre. Gente, nota longa. É o viés do professor, né? Sim. Quer compartilhar sempre. E foi isso assim que começou tudo. Tu disseste mas tu falaste bem que tu pediste, né, pro namorado de tua irmã, que tu querias ir. Quando tu foste a primeira vez, porque tu já disseste que tu já entraste com percussão, mas quando tu foste a primeira vez nesses encontros que rolavam dia de sábado, qual foi a tua impressão? Pois isso eu tô falando de 1992. Sim. Estar inserido num grupo, eu tinha 12 anos, estar inserido num grupo, estar com pessoas, aquilo ali era maravilhoso, não tava fazendo nada em casa. Tava só com a galera lá da rua, jogando bola, mais do mesmo que se faz na rua. E que apareceu uma atividade que era diferenciada, eu achei maravilhoso. E como eu tô te dizendo, a música entrou e pegou, fica. Ela alcança, na verdade, é um chamado, não tive muita escolha, algumas pessoas estiveram aqui e disseram assim, é como se tu fosses
tu atendesses um chamado, né? Que ela é que te escolhe de fato. E aí vocês chegaram na Escola de Música do Maranhão, um com 13 e outro com 14? Não, quando eu cheguei na escola eu também tinha 13. Ambos tinham 13 anos? Não, eu tinha 14. Tu tinhas 14, né? 13 e 14 anos. E aí quando vocês chegaram nesse universo, que vocês começaram a ver a parte teórica, que é a gente se apaixona por um instrumento e a gente quer, quando chega na parte teórica, tem momentos assim que a gente, meu Deus, será que é isso mesmo? Chegou algum momento vocês se questionaram nesse sentido? É isso mesmo, assim, no sentido, é esse instrumento, meu Deus, lê partitura, lê isso daqui. Em algum momento vocês ficaram assim desanimados? Eu acho que todo mundo que começa, quando olha o Bona, né? Olha aquelas páginas finais. O Bona é um método, né? Enfim, de música que é assim absurdo, né? O grau de dificuldade. Mas assim a gente conseguiu superar essas dificuldades, assim, pelo menos esses visuais, né? Esses desafios, visuais. Né? Mas a gente, por exemplo, eu quando entrei lá na escola de música, comecei a estudar com o professor Padilha. A primeira coisa que me impressionou foi o trompete, né? Ele tinha um trompete que era um Monete, aquele trompete lindo, maravilhoso, banhado a ouro. E ele começando a passar aquela parte técnica pra gente. O professor Padilha sempre foi uma pessoa muito, muito querida por nós e sempre nos ajudou muito, né? Em todos os sentidos. Acho que não vale aqui... não cabe falar aqui, porque são muitas coisas aqui, mereceria um capítulo só para falar do professor Padilha aqui. Assim, mas a dificuldade começou, acho que mais do que a partitura em si, foi o instrumento. No meu caso, né? Acho que sim, talvez no caso de Thales também, que a gente não tinha instrumento. Por sorte, a banda do SESI na época, o professor permitia que nós levássemos o trompete para estudar em casa, porque se não fosse dessa forma, a gente não teria como evoluir. Eu acho que a maior dificuldade mesmo foi essa. Eu fui comprar o meu primeiro trompete, foi tocando já na Big Band da Escola de Música, com um projeto que o professor Padilha encabeçou, que assim, ele vendeu esse instrumento pra gente, e a gente foi pagando assim, suaves prestações, assim, mais a perder de vista. A perder de vista. E então, não é um instrumento barato. Não é. Então eu consegui comprar outros colegas também, o professor Padilha ajudou muita gente nesse sentido, e a gente ia pagando assim, mas é isso. Basicamente a dificuldade foi mais em comprar um instrumento. Depois era com a gente. Depois que a gente comprou, era estudar, se dedicar. É uma coisa que eu e Thales, assim, eu posso falar porque a gente sempre compartilhou de vários momentos, a gente sempre foi dedicado, assim, como você falou aí do chamado. Então pra gente nunca foi uma dificuldade, nunca foi um sacrifício querer estudar, melhorar. Claro que em muitos momentos a gente fica frustrado, né, que a gente quer dar um próximo passo, mas a gente tem que ter essa paciência. A música, ela te traz isso, você tem que ter paciência, calma, para você poder conseguir aí subir um próximo degrau, entendeu? Depois que você entra na EMEM, no caso vocês entraram 13, 14 anos, com quanto tempo vocês saem formados em trompete? Vocês saíram formados em trompete? É uma estimativa de quanto tempo de formação? Essa perspectiva ela mudou bastante, porque a gente não é uma coisa que a escola impõe, vem lá do MEC. Sim. Então esse curso já durou 5 anos. Na nossa época durava 5 anos o curso. Hoje o curso dura 3. Sim. Então é tudo uma questão da grade curricular mesmo. Agora, eu me lembro de ter passado bastante tempo estudando na escola, porque depois que parou tudo, assim, as aulas com o Padilha terminaram, a gente continuava lá tocando, indo estudar, a gente estudava muito junto, a gente fazia grupos para tocar, a gente estava sempre procurando, né, suprir qualquer lacuna que houvesse técnica nossa. Então, sim, a nossa formação está rolando até hoje. Sim, e além disso, vocês também acabaram também entrando na faculdade, na Universidade Federal, não foi? Com música? Para mim foi uma luta, assim. Acho que foi em 2005, 2006, abriram um curso da Universidade Estadual, né, de licenciatura. Eu já entrei acho que na segunda turma, nem lembro mais se foi na primeira ou na segunda turma. E eu queria muito fazer bacharelado em música. Queria tocar trompete mesmo. Enfim, eu estava na Universidade Estadual, não consegui me identificar com o curso. Aí o pessoal, vai abrir o da UFMA, vai ser melhor, pronto. Aí eu fiz o vestibular, lá vou ir para a UFMA de novo. E chegando lá também não consegui me identificar com o curso. Assim, não era isso que eu queria. Fiz o vestibular para a Universidade Federal da Paraíba, que era onde eu queria estudar, fazer bacharelado em música com habilitação em trompete.
O meu primeiro vestibular eu reprovei, zerei biologia. Pô, biologia, cara. Queria entrar só no curso de música. Aí no ano seguinte eu fiz outro vestibular e eu consegui passar. Aí eu me formei lá na Universidade Federal da Paraíba. Fiz minha graduação lá. Mas eu cheguei a ver algumas postagens tuas a respeito de Portugal. Portugal foi depois. Eu fiz o meu mestrado lá. Sim. Eu tinha um desejo assim grande de estudar na Alemanha, né? Queria fazer meu mestrado na Alemanha. Estudei alemão 4 anos. Sempre focado e tudo mais, mas não foi possível. E falas fluentemente? Não falo mais. Eu já fui melhor, mas as palavras a gente esquece assim, Sim. Porque elas são muito distantes. É muito mais fácil você assimilar as palavras em inglês, né? Que até está mais no nosso cotidiano do que alemão. Eu já, inclusive, conversei algumas vezes com 2 professores da Alemanha que são da Universidade Estadual, que é o professor Thomas Kupsch e o Christoph Küstner. E de vez em quando a gente bate um papo, eu tento acompanhar, mas as palavras, muitas eu já perdi. Então, aí não foi possível ir para a Alemanha, aí eu fui para Portugal, mais uma vez, o professor Padilha incentivando, vem estudar aqui e tal. Então foi uma decisão acertada também. Tive um ótimo professor lá. Passaste 2 anos lá. Isso. Tive um professor muito bom, excelente, me abraçou mesmo, fez diferença assim na minha forma de tocar, que foi o professor Luiz Grange. Então, são pessoas importantes aí que passaram na minha vida. Thales, o professor Padilha, o professor Luiz Granjo e o professor Ayrton Benck, também o professor Ayrton Benck, que foi da graduação. Da experiência que tu tiveste fora daqui, qual a comparação que tu fazes, assim, em se tratando de valorização do músico em Portugal para valorização do músico aqui? Assim, já começa da estrutura, né? A estrutura física da universidade, das escolas de música, no caso lá os conservatórios, a estrutura das bandas de música. Eu lembro que lá em Aveiro, que é uma cidade pequena, tinha, eu acho que 4 bandas, 3 ou 4 bandas, e todas muito estruturadas, com toda a percussão, né, Thales? Que hoje aqui a gente, enfim, eu posso adentrar isso depois, essas nossas dificuldades também, mas a estrutura é um ponto assim, que já de entrada você já percebe que é absurdo. A condição que se dá para os alunos, o acesso aos instrumentos musicais, que aqui para a gente é muito mais difícil. Então, a formação dos professores ali na Europa, né, tem essa conexão, eles têm essa cultura muito forte, muito estabelecida, existe esse intercâmbio cultural deles, então que faz isso aí estar sempre efervescente, entendeu? Então, essa questão da estrutura mesmo. E a orquestra, a banda sinfônica, assim, tem em todo canto. Na Espanha, na Alemanha, então... Nossa, era o meu sonho, mas não se concretizou, mas é isso, a estrutura realmente faz a diferença. Sim. Muita diferença. Eu posso até adentrar nessa questão nossa aqui já do Maranhão, falar especificamente da escola de música, a gente tem uma dificuldade de conseguir instrumentos. Quer dizer, em Portugal, uma pequena cidade tem uma estrutura, as bandas filarmônicas têm uma estrutura absurda, e aqui a gente, nessa tentativa de conseguir instrumentos só para a nossa escola de música, e a gente tem às vezes não, a gente tem essa dificuldade de conseguir esses instrumentos. Então a gente está na luta, a gente está buscando projetos, tentando se articular também mais com o governo do estado, para que eles olhem para a gente com mais carinho, para que a gente possa dar essa alavancada aí na música instrumental, né, do Maranhão. Exato. A gente sente muita carência nesse sentido, assim, de ver festivais. Teve um recente, né? Que foi o FINA, foi ontem que ele terminou, mas é um festival que vem de fora. E ele se promove aqui. Exato, ele se promove aqui. Inclusive, até na oficina de elaboração de projetos, que aconteceu lá na Escola de Música, com a Bolsa Criativa, eles falam exatamente de você fazer um mapeamento, de identificar qual a carência de determinado local, né? E isso, querendo assim, ao mesmo tempo que a gente é beneficiado em parte, a gente também é despertado em parte no sentido de que a gente tem condições de promover esses eventos e esses festivais para a valorização da música instrumental, né? Porque geralmente, assim, o popular, as pessoas, o povo mesmo quer ver alguém cantando, né?
E a gente não tem ainda, por exemplo, uma orquestra. Tem A João do Vale, a João do Vale. que é uma orquestra de câmara de corda da escola que está num outro Mas processo. a gente precisa de uma profissional, Sim. entendeu? Exato. Precisa de uma profissional. Teve uma mudança da SECMA. Antigamente a EMEM era a SECMA responsável, mudou agora para a SEDUC. Isso favoreceu em quê na avaliação de vocês? Bom, na minha perspectiva, né, eu acredito que a gente tem um pensamento bem alinhado com relação a isso. A escola de música, antes de ser de música, ela é escola. Sim. Então nós trabalhamos com formação, nós trabalhamos com educação. E na SECMA a gente estava meio que num terreno meio movediço, porque a SECMA estava preocupada com outras questões. A Secretaria de Cultura, que trabalha com a cultura, mas a música não é cultura. Mas a gente não trabalha só com a parte funcional da coisa, a gente trabalha com a parte pedagógica, didática da questão. Quando a gente vai para a SEDUC, a gente vai ganhar esse suporte, né, pedagógico, didático, uma perspectiva diferente do que é escola. Eu costumo dizer, isso aqui até um pouco, não sei como é que vai soar, a escola ficava muito na nossa mão, na SECMA, na cultura, né? Ficava muito independente. Agora a gente tem já uma assessoria pedagógica maior, a gente tem né, com até exigências maiores mesmo, tem outros tipos de cobrança, e esse tipo de situação, claro, tem bônus e tem ônus, mas acaba mexendo de uma forma positiva no geral. Eu penso que a gente teve um bom avanço, né? Inclusive na parte financeira. Se na SEDUC talvez tenha uma dificuldade em alcançar alguns projetos, na SECMA era muito impossível, mais. praticamente impossível, né? Quase. Porque lá as verbas são direcionadas para os eventos, para as coisas, não para a escola. Sim. Entendeu? E na SEDUC já é diferente. O dinheiro que vem para a SEDUC é para as escolas. Sim. Então, eu penso mais por esse lado. Então, para vocês entendem que teve uma melhoria significativa essa mudança, né? Favoreceu. Tu acabaste de dizer que vocês estão tentando, através dessas solicitar, né, apoio do governo, e pela SEDUC essa solicitação fica muito mais fácil. Isso. A gente ainda está se adaptando, né? Apesar de a gente vai fazer 2 anos que a gente passou para Secretaria de Educação, a gente ainda está se adaptando e se familiarizando com algumas questões, né? Questões burocráticas, e depois eu acho que assim, que depois que a gente entender mais ainda como funciona, como ver essa questão de recursos extra para a escola, eu acho que as coisas vão se tornar mais fáceis, assim eu acredito, né? E a nossa passagem também para a SEDUC, a gente está com uma perspectiva também de agora nós sermos reconhecidos como professores, né? Sim. E a gente já teve uma sinalização já da Secretaria de Educação através do subsecretário Anderson Lindoso, né? Que está buscando solucionar um problema aí que já era um anseio nosso de muitos anos, né? E essa sinalização tem sido muito positiva, e a gente espera aí que nos próximos meses aí isso tudo já seja solucionado definitivamente. Porque a gente, na SECMA, a gente ficava numa situação de que tudo que acontecia para professores na SEDUC não alcançava a gente, porque era para a SEDUC. Sim. Entendeu? Então nós perdemos várias questões, vários benefícios, né, relacionados aos professores, e sendo que a gente tem um corpo de professores assim que sempre buscou capacitação, que sempre correu para frente. Entendeu? Todo mundo graduando, especialização, mestrado, professor já fazendo doutorado, professor concluindo doutorado. Então, a gente manteve a nossa postura, mas o feedback não estava vindo a contento. Sim. Né? Mas agora acho que isso tudo vai ser resolvido em breve. E assim, eu queria perguntar para vocês em relação a referências, né? Agora voltando à questão de vocês como músicos. Quem são as referências, as inspirações? Eu vi que tu disseste as pessoas que marcaram tua vida, né? Que são, assim, daqui mesmo. Uhum. Mas, assim, quando vocês entraram, quem foram os artistas que vocês tiveram conhecimento e que alcançaram vocês no sentido de inspiração e referência? Naquela época era tão difícil de nós conseguirmos
gravações, né, Thales? Era uma raridade, gravando em fita, nossa, a gente não pegou essa época da fita, né? Mas tinha um grupo que, no meu caso, né, que impactou a gente, que eles já estiveram aqui por muitos anos, vieram assim, anos seguidos aqui na escola, foi o Quinteto Brasil, né, Thales? Quinteto? Brasil, que é formado por professores do Departamento de Música da Universidade Federal da Paraíba. E a gente sempre ouviu os álbuns deles, né? E vendia na edições paulinas, né, Thales? Edições paulinas, eles vendiam uns bons CDs lá, a gente comprava algumas coisas lá. O Quinteto Brasil, o Wynton Marsalis de longe, né, que o grande trompetista, ele é um extraterrestre, né? Eu também gostava muito do Chet Baker, a forma como ele toca, doce, um lorde tocando trompete, né? Assim, falando de trompetistas, acho que é o Arturo Sandoval. Sempre. No começo a gente sempre, né? O Arturo sempre baliza o início, né, do trompetista. Sergei Naikaryakov, muito cedo, já 15 anos, já gravou um álbum absurdo com aqueles malabarismos, né? Todos, praticamente. Quando eu comecei, era essa coisa escassa, né? Mas aí tinha a TVE. Sim. O Canal 2. Sim. E tinham dois trompetistas que normalmente passavam o show dele. Às vezes era mesmo show, raramente mudava. Era o Maynard Ferguson. Tinha um show do Maynard Ferguson, que era um super trompetista americano que tocava muito agudo. E ele tinha uma big band e ele era muito plástico. Fazia aquelas caretas, tocava aquela coisa. Ele era um showman mesmo. E aquilo me pegava muito. E o Paulinho do trompete, que era um trompetista brasileiro, que o cara era fenomenal. Ele é, né? Tocava em música brasileira, sabe, instrumental, aquilo era... E ele tocava o trompete e ainda tocava um trombonito, que é um trombone menor. Aquele pequenininho que o Joe usava, é? Aquele ali não, esse é o era um trombone mesmo, só que menor. Desculpa, gente, é mesmo. Era um trombone mesmo, só que menor, um trombonito. Ele tocava um som lindo. Aquilo mexia. E tinha esse Alfeu, que era o professor da banda do SESI, a gente era muito amigo. Ele tinha sido também um dos primeiros caras a me ajudar com música. Ele me deu um LP da Orquestra Tabajara. Eu furei o disco, né? Furei. E o primeiro CD que eu comprei, eu fui na loja, comprei ele, um CD, foi do Chet Baker. Trompete piano, coisa mais maravilhosa do mundo. Não sei que mais maravilhoso existe. Uma coisa maravilhosa. Assim. E todas essas referências que o Daniel tá falando. Conexão Latina. Conexão Daniel apareceu como Conexão Latina. Sim. Salsa. Eu gostava de salsa. Cara, que coisa boa. Ouço até hoje. Sim. Eu ouço até hoje, que tem no Spotify, né? E essas referências mais suntuosas do trompete do Wynton Marsalis, do Arturo Sandoval, Sergei Naikaryakov, que foram parte, Haka Handberg, aquele CD do Kiko que ele tinha. Isso aí sempre foi fazendo parte, né, da nossa formação. E como assim, eu falando com a Daniela, além de trompetista, eu sou fã de trompete. Sim. Eu sou fã do instrumento. Eu acho que eu vejo os caras tocando e fico fascinado. Qualquer um tocou do Arnold já ficou, meu Deus, que delícia. Entendeu? E aí... Fora os trompetistas brasileiros, Joatan, né, Moisés Alves, que são... Já é cessador que a gente agora teve agora a oportunidade. Além de grande trompetista, inclusive assim, maravilhoso. Eu não toco nenhum instrumento, muito mal porcamente um violão, mas eu nem me arrisco a dizer que toco. Mas tu toca com o Jair, aí como é que tu... Não tem como. Então eu digo assim, mas eu acompanho, eu sinto que eu tenho observado uma mudança. Eu lembro muito que por vezes eu via vocês postarem anos atrás algumas insatisfações com relação ao sucateamento, estado da escola de música, e hoje eu vejo vocês como diretores, né? Vocês começaram como alunos ali com 13, 14 anos, onde vocês poderiam imaginar que um dia chegariam, né, a ser diretores da escola de música. Mas assim, eu mesmo não sendo musicista, eu observo assim, como cidadã, até conversei isso, né, em áudio, falei muito rapidamente para ti, como cidadã, eu observo uma mudança, né, porque eu já acompanho a escola de música seguindo, né, vendo as postagens, e observo uma mudança nessa gestão, né, em que vocês estão inseridos, no sentido de que parece-me mais atuante,
A gente tem visto mais oficinas. Eu sei que existe uma relevância, são 50 anos de escola de música, não é? Aliás, fará 50 anos agora nesse primeiro semestre de 2024. Isso. Né? Então é um cinquentenário. São muitas vidas, são muitos músicos formados ali. Mas a gente percebe que parece-me que ela tá mais atuante, na minha opinião, assim como mera cidadã que observa, né? Em relação a essas oficinas que têm sido fomentadas por vocês, essas, por exemplo, o fato de vocês terem trazido para um núcleo popular, né? Essa parte da banda do Djavan, aquilo ali mexeu, eu vi assim, muitos comentários nesse sentido. O Sesc, na aula show, lotou. Nossa, maravilhoso, não é? ali. Então é satisfatório ver, porque tudo isso também foi gratuito. Hoje em dia, nem todas as pessoas, a gente sabe que as pessoas não têm acesso, especialmente a essa questão de por exemplo, o erudito. Não tem esse acesso gratuito, como as pessoas pagam ingresso para poder ver orquestras filarmônicas, sinfônicas, né? Então, assim, a gente percebe que assim, a contribuição de vocês enquanto diretores e nessa atual gestão, a gente percebe uma diferença. Eu te falo isso como cidadã, só como mera espectadora. Não tenho formação musical, né? A não ser só uma introdução musical, porque desde pequena canto, né? Mas, assim, isso tem me deixado feliz como cidadã. Entende? Ver vocês atuando na direção e trabalhando para que isso seja difundido, divulgado e pessoas tenham acesso. Eu tenho notado assim, e quero parabenizar vocês nesse sentido enquanto diretores. Obrigado. De que tá assim, aos meus olhos, assim, tá bem atuante e tá gostoso de ver, né, essas programações que vocês têm desenvolvido com a finalidade de difundir ainda mais a música e democratizar, né? Dar acesso a todos. Eu queria perguntar também para vocês, com relação à escola de música, nesses 50 anos, ou seja, vocês começaram muito cedo, mas observa-se, faz uma leitura que praticamente a maioria dos músicos são homens, ou essa é uma impressão errada que se tem? A formação, a procura, são mais homens que procuram essa especialização musical do que mulheres? Ou não? Eu não tenho esse dado para te falar, mas a gente vê assim na escola de música muitas mulheres lá. Muitas mulheres. Inclusive as professoras, né? Sim. Inclusive muito competentes lá no núcleo de piano, a professora Cátia, que é a nossa coordenadora pedagógica, enfim. Mas assim, eu acho que não... Porque eu sinto, eu não sei se é porque eu também, lógico, eu não sou o olho que tudo vê, mas às vezes eu sinto uma carência no sentido de ver mulheres em cena, sabe? Você vê assim, uma diferença, talvez, na busca por determinados instrumentos. Por exemplo, trompete. A gente já teve, né, trompetistas, já alunas de trompete, mas a procura maior, naturalmente, não sei porquê, são dos homens. Piano, já tem muitas mulheres. Violino que procuram também, claro, homens e mulheres. Por exemplo, trombone, eu acho que a gente tem umas 2 ou 3 alunas só de trombone, para o quê? Para 20 e poucos alunos de homens de trombone, entendeu? Então, existe saxofone, já tem mais mulheres, flauta transversal, entendeu? Sim. Então, vai variando por instrumento. Eu queria só voltar aqui um pouquinho no que tu falaste, né, sobre a nossa gestão e tal, porque é o seguinte, a escola, ela vem se desenvolvendo ao longo dos anos da melhor forma possível, dentro das condições. Nós tivemos um momento áureo na escola de música, muito mais badalado do que esse que nós estamos vendo agora, muito mais. Tivemos um tempo da escola com eventos, semana de corda, semana de tudo. E aí eu vou voltar para um assunto que tu fala sobre valorização, perguntou para Dani sobre Portugal, e aqui tem a questão da pauta. Valorização, tu tá na pauta. Tu tá na pauta da administração pública. E aí nós saímos dessa pauta um tempo. Sim. Veio a pandemia, agravou tudo mais. E agora nós estamos voltando para a pauta. Sim. Entendeu? Então nós tivemos boas gestões antes, maravilhosas, e, pô, não tem como não falar de gestão do professor Padilha. Tempo áureo que tu te referes qual década? Apoio do governo. Mas apoio do governo Os anos completamente 90, eu entrei na escola, quando eu entro na escola em 93,
Tava tendo encontro de metais, tava Quinteto do Brasil, tava o David Monetti, cara que faz trompete, Per Breve, trombonista da ópera de Nova York, sabe? Maestro Duda tava aqui. Então, tinha já uma movimentação grande. O Dilson Florencio, que foi o primeiro doutor em saxofone do Brasil, estava aqui. Na Wilson, os caras vinham, tinha movimento, sabe? O cara do violino, meu Deus, esqueci o nome dele. Ai. Tinha muita movimentação. Tinha dentro da escola. Agora, a escola não era tão pública. Não tinha rede social. Sim. Não tinha esses veículos, certo? Então, a gente vai ter ainda uma produção cultural dentro da escola grande, que não era reconhecida do público, entendeu? A gente até comentei com o Daniel sobre uma coisa. Às vezes na escola, isso eu vou comentar aqui da minha parte mesmo, a gente está muito academizado ali, certo? Uma escola de música, trabalho com formação, a gente quer que os alunos vão para a graduação, que eles vão, né, seguir a carreira acadêmica deles. E a gente está sempre trazendo doutores, sim, pessoas de dentro da academia, que são experts, instrumentos, mas que não são conhecidos, não são famosos como dentro da música, como o Gessé, como o Calazans. Sim. Então, quando a gente traz uma figura dessa, ele até é muito importante academicamente, mas ele não é tão conhecido no conceito popular geral. Sim. Entendeu? E aí atrai pouco. Entende? Entendo. Então, a gente passou muito por isso. E eu estava dizendo, a gente tem que, agora a gente ficou bem claro assim, vai dar uma equilibrada, trazer o nome dos caras que estão em voga e continuar trazendo nossos mestres e que são importantes para a formação dos alunos. Sim, sim. Entendeu? Então, às vezes, não é que a escola está no momento, beleza, não, tá, nós voltamos para a pauta. Sim. A gente estava fora da pauta. Mas a gente tem essa questão, né, do que é tão bom, tão nítido para todo mundo, e muita coisa que aconteceu só lá dentro. Eu acho que também, Thales, vale ressaltar que a gente, enquanto gestão, por exemplo, eu passei 19 anos como professor da escola de música sem estar participando de quase nada da escola no que diz respeito a encontros, e hoje como gestor, vejo o quanto é difícil, porque para você ser um gestor, você tem que estar preparado para pegar chá de cadeira, para receber nãos, para tentar fazer articulações que você acha que vai dar certo, lidar e depois com não... frustrações. Para receber não, para confirmar ou não, que a gente já sai com o não de casa. Já sai com o não de... Então, você tem que sair, né, Só quero ter certeza se vai ser um não mesmo. Exatamente. Então, você tem que estar preparado para, como você falou bem, as frustrações, que eu já me frustrei bastante, né? Mas também a gente já teve algumas alegrias também com essa vinda desses músicos para cá, e outros projetos que estão também surgindo de articulações que a Escola de Música tem feito, e também ressaltar que isso é fruto de sucesso de uma equipe. Hoje a gente tem um corpo administrativo da Escola de Música coeso. Então estão trabalhando aí de braços dados aí com a escola, de mãos dadas, né, comigo, com o Thales e com a professora Kátia. Então é isso, é o sucesso de uma equipe, né? Que não aparece, os diretores aparecem, mas a equipe toda ali está contribuindo para que isso aconteça. Então, alguns professores, nós temos professores também que se movimentam muito forte. Eu não posso deixar de falar de Jairo agora. Jairo Moraes é professor de trompa e de música de câmara lá na escola. Ele que articulou essa bossa criativa. Sim, foi parte dele. Eu vi na Mirante, né? O professor Simão está sempre mexendo lá com o pessoal de canto, tem sempre alguma coisa acontecendo, não só o Simão, mas o núcleo de canto inteiro, né? Então tem, assim, os professores também não aparecem nessa hora, mas eles estão o tempo todo agitando. Eu estava comentando com o nosso supervisor algo relacionado a isso. Olha, tu tem que entender uma coisa, falando para ele, que nós temos, para além do compromisso didático-pedagógico, a gente tem o orgulho de dizer, ó, meu aluno tocando, ó, meu aluno indo para a Itália, ó, meu aluno passando na prova do bombeiro, entende? Sim. Então a gente tem o lado profissional, mas também tem o nosso ego envolvido. Isso não tenho dificuldade nenhuma em admitir. Eu quero que meus alunos se deem bem. Sim. Eu trabalho para isso. A conquista do teu aluno é a tua minha conquista também. Sabe? Eu não vou nem dar muito com o Daniel, porque ele começa falando, Thales é que tava lá no começo, e eu já fico com vontade de chorar pelo tamanho que esse cara ficou, pelo tamanho que ele se tornou importante. Sim. Hoje eu já ouço ele, que rolou lá em Portugal. Sim. Tá entendendo? É um negócio muito forte. É uma troca. Eu tenho orgulho,
Então, quando sabe, eu fico emocionado mesmo. E aí eu tenho vários alunos que estão dando aula em Alcântara, o cara tá na banda da polícia, sabe? E nós temos, né? Na escola de música a gente tá colocando música. Tem ex-alunos espalhados por todo lado. E aí a gente tem essa nossa coisa de dar aula, nossa aula passa por isso também. Vocês têm em média 30 anos como professores. 21. 21. Hoje 21. 21 anos, vocês já formaram muita gente, já inspiraram e já estimularam muitas pessoas, né? Eu queria que vocês me falassem a respeito dos projetos que vocês desenvolvem, além da escola de música. Pronto. E também, assim, desde muito cedo eu toco com vários cantores aqui da cidade, né, do Maranhão. Rosa Reis, eu toquei com Beto, Mano Borges, enfim, uma infinidade de músicas. Assim. César Teixeira também, que é muito importante. Naipe Barrica, 99, 2000. Uma Companhia Barrica, Fusarca. Nossa, foram vários, assim, Josias Sobrinho. Agora eu comecei a falar, vou ter que falar todos, Gabriel Melon, porque são muitos. E grupos de Bumba Meu Boi, que eu comecei lá no Bumba Meu Boi Pão Açu, né? Que também abriu portas na época. Eu pude fazer meus primeiros experimentos de arranjo, né? Escrever as músicas. A Big Band da Escola de Música, que foi muito importante. Que hoje não existe mais. Hoje, aliás, existe, mas só com outra nomenclatura, que é a Amen Jazz. A gente deu essa continuidade. É a herdeira. Thales é o maestro, eu também o ajudo lá na organização da Amen Jazz. Tem o Café Latino, né, que é um grupo que eu amo, que assim, tem poucas oportunidades porque é uma música muito restrita para poucos, infelizmente, né? Então a gente não tem uma agenda assim fixa. A gente já teve antes da pandemia num bar chamado Muito Rico, que estava bem bacana na época, mas só que a coisa depois, o bar fechou, né? Depois da pandemia não conseguiu se sustentar. Eu também faço casamentos, também Thales faz. Eu tenho um grupo chamado HD Clarinada. A gente faz os outros chorarem, né? Sim, Nossa função é fazer principalmente as mulheres chorarem. Sim. Quando começa lá, pam, 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 começa a choradeira. Acho que um dos grupos mais importantes que é o Marabrass, né? Que a gente já tem 20 anos de formação. Já viajamos bastante, demos aula em vários interiores, já fomos para Fortaleza, Rio, Belém. E em julho agora a gente lançou o nosso primeiro álbum, em comemoração aos 20 anos do grupo, né? Que demorou muito esse álbum, 20 anos, chamado Suíte Maranhense, que ficou assim, a gente está bem satisfeito com o resultado do trabalho. E fora isso, a gente continua fazendo os festivais, quando tem aqui festival que é o que o Manuel produz, Festa da Música. Festa da Música no Maranhão, que eu já toquei várias edições, o Crioula Festival, enfim, são muitos. Gravações, a gente está sempre aí também no meio. Sim. E tu? Bom, eu vou começar falando do meu álbum solo, que saiu agora, né? Foi uma experiência assim... Como é o nome do álbum? Pérola. Sim. É um EP, né? Só um EP. E que eu escrevi tudo. Eu estava comentando com um colega meu que eu dei pouca liberdade para os músicos, escrevi muita coisa. Assim, eu quero que seja assim, mesmo para guitarra, por baixo. Eu trabalho na área de arranjo desde jovem, eu sou pós-graduado em arranjo e tal, é uma área que eu gosto. E aí eu fiz esse álbum, né, para comemorar meus 30 anos de música, 30 anos que eu botei meu pé lá na bandinha da Alemanha, do Louisiana. E aí foi um momento ímpar. Então eu tenho o meu lance solo. O Dani também tem o dele, não falou do Além das Notas, né? Eu tenho o meu trabalho com o acordeonista Rui Mário. A gente fez um álbum chamado Além das Notas. Obrigado, tá? Sim. Que eu gosto muito, por isso que eu falei. Aí eu gostei do meu álbum, foi um milagre, assim, quando a gente grava e gostar depois. É muito exigente, né? Na verdade, o músico é muito, muito exigente consigo mesmo. Eu quase desisti. Vocês têm isso, às vezes, de vocês verem uma coisa e depois... Não quero nem ver esse vídeo, eu não quero ver, não quero escutar. Com certeza. Tô te falando que
Depois que ficou pronto, eu gostei, foi assim Então foi um grande milagre. é. Né? Eu falei pra ele, eu mandei uma mensagem que minha filha tinha gostado do álbum dele. Pô, Sim. que legal, pai, mandava isso. Bota de novo. Bota de novo. Sim, Aí eu tenho o combo 363, sim. que é minha paixão. Eu até perguntei uma época pra ti, mas por que 363, né? Depois do Elias vai explicar aqui pra gente. Porque o combo, né, que é o combinado, a combinação de instrumentos, o 363 é o número do endereço da escola de música. Eu tava na porta da escola de música assim, pensando, eu sei que não me vai ter esse negócio. Aí, combo, né, combo, banda, né, combo, aí, 363 aqui que eu tô, minha casa é aqui. Combo 363, pronto, ficou. E vocês acreditam assim que, por exemplo, músicos de sopro, eles têm assim uma maior facilidade para estar inserido em vários projetos, porque a gente percebe que vocês dois vocês se desenvolvem e se apresentam em vários formatos, né? Porque geralmente um guitarrista ele tem ali, ele fecha ali na gig dele, né? Geralmente. Não, assim, não, fechou ali, ele tem. Mas a gente percebe que, por exemplo, músicos de sopro, eles sempre estão Rodando. Às vezes tem um lance da demanda, né? O tipo de demanda, às vezes é um lance muito complexo, pô, tem pouca gente preparada para fazer um lance tão complexo, entendeu? Assim, às vezes trilha por isso, tem coisa da relação interpessoal que nunca vai deixar de passar por isso, de Sim. você querer um cara que você confia, que é gente boa, que é tranquilo, não vai te dar estresse. Sim, Deixa eu só terminar de vender meu peixe agora do meu... desculpa, pode terminar. O combo, nós vamos entrar em estúdio até o final do ano. A gente começou com uma proposta de jazz mesmo e tal. São quantos integrantes? Hoje são 4, 3, 7. Sim. Então a gente começou a proposta de jazz, depois eu disse, não, só quero tocar música brasileira. Nada contra o jazz, amo jazz. Mas pra eu tocar, eu quero tocar música brasileira. Aí isso foi mirando cada vez mais. Aí eu mandei jogar as músicas tudo fora agora e vamos tocar só música maranhense. Sim. E aí eu disse, não, vamos tocar a música maranhense em si. Nós vamos bolar, vamos fazer composição, vou compor umas coisas que tenha as características, tipo um bumba jazz. Sim. Entendeu? E aí nós estamos trabalhando, esse provavelmente vai ser o nome do álbum, Bumba Jazz. E aí nós estamos trabalhando dentro da perspectiva da rítmica maranhense, né? Como dizer, Padilha e Norlan assistirem das tópicas maranhenses. E vamos entrar em estúdio até o final do ano. Os ensaios estão indo bem, graças a Deus. A equipe é boa, os meninos são maravilhosos. E é isso. Solo, tem o meu álbum, mas assim, eu basicamente não estou tocando muito no cenário. Já toquei muito. Nossa, eu comecei a tocar com 16 anos, tocava com um ano. E na época que tava assim, Savá tava lá estourada, a gente tocava, era muito bom. Toquei com o Beto Pereira um tempão. Barrique também é uma boiada. Toquei no Boi da Lua, toquei no Boi da Redenção. Fui pro Palmaço ainda com esse aqui. Arrastão de carnaval, faltou falar do arrastão de carnaval. Ele abriu muitas oportunidades para vocês se desenvolverem. É porque assim, tu tá ali menino. E tu tá vendo os caras mais velhos todos tocando Bumba Boi. Não, tu tem que fazer parte, tu quer fazer parte daquilo ali. Tem que passar por Fora aqui. que a gente fazia uma grana também, né? Tem a parte financeira. Daí ele tava falando o negócio do trompete. Eu comecei a tocar com 12 anos. Só comprei meu primeiro trompete meu. Eu tava com 17, 18 anos. Mais ou menos. Tu ainda o tens? Não. Porque a gente é viciado em trocar instrumento, em bolar coisa, não sei o que é isso. Mas isso quando era jovem, agora eu não vou mais fazer, vou guardar meu trompete e tudo. Sim. Mas era uma loucura. Pegava um trompete e comprava, aparecia outro, não, vou vender isso pra comprar outro. Essa loucura, né? Porque aqui ele vai fazer eu tocar melhor. Um bocal melhor, né? Então era isso. Mas em termos dos grupos, aí tem a Emen Jazz que nós compartilhamos. Né? Como eu, Rejo e Daniel, a gente São quantos integrantes? São quantos integrantes? 18, né? 18. Eles são separados como, assim, os instrumentos de sopro do Emen Jazz? Sax, trompete, trombone, bateria, guitarra, baixo e o maestro. Dá um total de quantos integrantes mesmo? Uns 18. 18 integrantes, né? Todos nessa faixa etária de estudantil mesmo. Tem assim, agora nós temos alguns professores tocando no grupo. Daniel tá tocando. Sim. Diretor da escola de música toca na banda. Tem os dois professores que são substituídos, porque a gente, com essa função administrativa, a gente não tá podendo estar em sala de aula. E os dois professores que estão substituindo a gente estão na Big Band também.
E a regência, Thales? Como foi que ela surgiu na tua vida? É nas bandas de escola, né? Sim. Eu tô lá na banda, aí tem uma demanda que precisa fazer, mas não pode ir, ou nem ele entendeu a música direito. Eu olhei no Bossa Criativa, tô regendo. Eu rejo desde cedo, mas não é a minha melhor faceta. Entre reger, arranjar e tocar, reger. Eu acho o reger muito complexo. Eu sou chato, e aí fica mais complicado ainda. Tu é chato como? Porque se eu for fazer uma regência num material sinfônico, eu vou preparar uma regência. Isso demanda tempo. Isso demanda um estudo ali da partitura de cada instrumento. E aí eu não tenho mais tempo para isso. Minha cabeça não está mais tão boa. Não estou com essa paciência. Eu já tive já gostei muito e tal, de todos os movimentos. Não. Eu não sou mais tão aficionado a RG. E a Big Band me proporciona essa leveza. Porque, na verdade, eles nem precisam de mim ali na frente. Sim. O maestro é muito mais uma figura, né? Porque o que a gente precisa fazer no ensaio. Isso. Por isso que é importante. Eu sou importante ali no ensaio, beleza? Então ensaiou a banda e tal. O Daniel tá comigo lá, ajuda muito. A gente se ajuda, né? Daniel que me ajuda. A gente se ajuda. Tá pronto pra tocar. Eu posso nem ir na apresentação. Sim. Porque a gente resolve a treta, como você diz, no ensaio. E é o mais importante no ensaio, porque eu tô numa perspectiva diferente, certo? Ensaios assim tem uma duração, uma estimativa de quanto tempo? Entre 1 e 2 horas. Depende do que a gente vai fazer, depende do repertório. Às vezes a gente vai pegar uma música zerada, ninguém pegou e a música é complicada. Eu não estico o ensaio, não. Vocês, como músicos, como vocês lidam com atrasos? Rapaz, alguém me chamou ali. eu acho que essa cultura ela já tem sido desfeita. Por exemplo, hoje a gente está numa, posso dizer assim, uma vibe de que muitos trabalhos que estão acontecendo agora em São Luís, eles requerem já um cronograma. E se você chega atrasado, você já não é mais bem visto. Talvez você não esteja no próximo trabalho. Entendeu? Porque, assim, voltando vários anos atrás aí, se marcava ensaio 8 horas. O pessoal começava a chegar às 9 e era tudo normal. Então aquilo ali se naturalizou. O pessoal chegava, enfim, os que estavam no top chegavam mais atrasados e achavam tudo bem, estava tudo certo. E hoje não está assim. Em muitos trabalhos, se você chega atrasado, você não vai ser chamado de novo. Eu penso dessa forma. Entendeu? Então, eu sempre... Eu chego na escola de música antes do horário, sempre gostei de chegar antes. Hoje eu só não chego mais cedo porque eu tenho que levar a Sofia na escola. Mas eu chegava às 7 horas porque eu estudava antes dos meus alunos chegarem. Hoje eu chego às 7h30, mais ou menos assim, né? E estudo antes mesmo. E aí eu continuo estudando. E assim... isso é que eu falo para meus alunos. Não adianta você ser um bom músico, mas se você não é um cara assíduo, se você não é pontual, você não vai obter sucesso. Não tem como, entendeu? As coisas estão mudando. Eu acho que o caminho é esse. A gente tem que ter essa responsabilidade mesmo. Com a música, com a gente, com o trabalho, com os outros músicos. E com respeito com o outro. Com todos, na verdade. Pois é. Essa é a perspectiva profissional da coisa. Eu sou professor terrível. Porque eu quero extrair isso do aluno desde lá do começo dele. Chega sou esse cara, todos os alunos, eles passam o curso meu de ano e se apaixonam por mim quando eles entram no profissional, que aí eles vão ver que negócio que era necessário. Era necessário, entendeu? E aí eu recebo vários telefonemas dos caras quando eles estão no mundo profissional. Já recebi um monte, gente que eu nem sei quem é, meu Deus, não lembro quem é que tá falando comigo. Mas eu exijo assiduidade, pontualidade, silêncio. Cortou, fica em silêncio, não fala, vamos prestar nisso. Não tem nada mais cansativo do que ensaio. Essas ênfases que tu dando. Mas realmente é cansativo. Em 30 anos de música, tanto de ensaio que eu já participei, tem nada pior do que o ensaio se alongar por causa de conversa, por causa de bate-boca, por causa que o cara vai filosofar sobre o erro. Meu irmão errou 1, 2, 3, 4, vou fazer de novo para fazer certo. Entendeu? Então eu tento trazer isso para meus alunos desde lá na escola. Bora, é padrão, vocês têm que ser profissionais, certo?
para chegar no mundo da vida real, ele não tá chegando atrasado, não tá chegando sem as partituras, não tá chegando Eu despreparado. fico doente. Vai fechar as portas do Eu trabalho. tenho muita dificuldade, assim com a questão horário, porque minha mãe sempre foi muito... Mamãe era tão assim, Caxias em relação ao horário, que na igreja que nós nos congregávamos, o pastor chegou a dar a chave para ela poder abrir a igreja, porque nós ficávamos na porta esperando para que pudesse ser aberto. Então, ela era a primeira a chegar e a última a sair. Então, querendo ou não, por mais que eu achasse aquilo podre, mas eu absorvi isso, que eu absorvi no nível master, doentio, porque se eu marco um ensaio com determinada banda, eu deixo bem claro no grupo, olha, o horário é esse. Eu não estou... Uma vez teve um que... Não, acho que eu não vou... Eu disse, já então, esse daí não vai mais tocar com a gente. Ou, mas é porque eu não... já ficou, mas eu fico com vergonha de dizer, mas se tu não vai dizer, eu vou dizer. Porque não é que a gente vai limar o cara. A pessoa por si só se lima. Tu tá entendendo? Não vai servir pro trabalho. É uma, Não vai servir, é uma porque- consequência da atitude dela. Se você marcou 20 horas, no mínimo 1 hora antes eu já tô no local. Então, já aconteceu de um evento, a pessoa chegar, o Jair já tinha chegado, tá vindo do mesmo evento com essa pessoa chegou, não, é porque fui lanchar, aí chegou, aí fica tocando, aí fica olhando o celular, eu fico doente com isso, eu disse, olha, isso daí não vem mais. Não toca mais com a gente, não. Tu Pode tava tocar falando- contigo, mas comigo não toca. Tu tava falando de doentia. Eu toquei num grupo, eu não vou dizer qual, que o dono do grupo marcava a saída às 7 horas. O grupo sempre saiu 8h30, 9. Todas as vezes eu tava lá às 7 horas, mesmo sabendo que ia atrasar. Sim, Não façam isso comigo, me chamam pra tocar aí. Eu chego no horário que for marcado. sim. Não, até porque também normalizam muito isso em ensaios de igreja. De começar um horário, marcar um horário e começar eu já vinha doente daí, entendeu? Então eu tenho muita dificuldade com relação a atraso. Muita dificuldade. O músico que atrasa comigo uma vez, ele não é chamado a segunda. Tá. E eu acho que também até a profissionalização dos estúdios também ajuda, porque você paga o período, né? 3 horas ali, de 8 às 11. É isso? Da 3, 8 às 11. Aí você vai chegar 10 horas, 10h30. Para quem tá pagando, isso aí não, Terrível. não tem E vem como. um ponto que é o crucial dessa história que nós estamos falando, que ela falou no começo, que é o respeito. Você desrespeita todo mundo quando você chega atrasado, cara. Especialmente até mesmo alguns contratantes, alguns cantores. Eu vejo isso assim porque o Jair tá ali muito próximo de vocês terem que aguardar 1 hora e meia para ensaio. Não tô falando de show, porque show acontece às vezes de ter atraso. E você tem que ficar aguardando a pessoa chegar, a última pessoa sim. chegar. Eu disse para vocês que são muito tolerantes, porque eu já tinha ido embora. Ó, eu sei que a gente tem previsto, né? E principalmente para quem tem filho, né? Às vezes é por motivo de doença, mas eu sempre brinco, né? Às vezes eu atraso, tipo assim, 10 minutos, mas eu ligo para a pessoa. Eu disse, olha, aconteceu isso, mas eu já tô chegando. Aí quando eu chego, tem pessoas que não chegaram. Eu disse, gente, eu tento chegar atrasado, mas não consigo. Sim. Ele fala isso aí. A gente tenta chegar atrasado, mas brincando, né? Mas é sério. Sim. Eu vou me atrasar 10 minutos, eu digo. Aí quando tu chega, não tem ninguém. Aconteceu uma vez, eu sou o primeiro a chegar nos ensaios de Rosa Reis, né? Sou o primeiro. Quase assim, quase 100%. Teve um dia que eu cheguei aqui, uns 15 minutos antes. Aí eu, gente, cadê Rosa? Cadê Rosa? Ninguém chegava. E eu esqueci que o estúdio era lá no São Francisco. E ainda assim eu cheguei antes de Mesmo vários tendo errado o local, ainda chegaste primeiro do que porque eu muitos. cheguei mais cedo, entendeu? Sim. Isso é que eu falo com a minha filha, né? Que tu já fez a entrevista aqui contigo. Olha, seja responsável, porque senão as portas vão se fechar para ti. E ainda mais agora que você está começando, comece da forma correta. Porque as pessoas só costumam talento, não. dizer assim, assim, vai começar às 20 horas, mas tu já sabe. Não já sei, não, já vai começar às 20 horas. Eu vou estar às 20 horas, eu vou estar lá, já estarei 20 horas lá. relógio é esse que A tu tá primeira usando? nota. Que relógio é esse? Quais são as grandes dificuldades que vocês sentem no meio musical, como músicos de sopro? Eita, mas em qual sentido que você fala?
Por exemplo, em shows, quais são as grandes dificuldades? A gente costuma dizer aqui, brincar, que existe uma lenda urbana de uma rixa entre técnico de som e músicos. Entendeu? Sim. Eu, inclusive, até falei com o Zizio, só Zizio, eu queria que tu dê uma entrevista lá no... Eu quero te escutar. A defesa, né? Entendeu? E também quero levar o músico, que é para poder vocês se chocar. Eu tenho uma certa dificuldade, mas com o passar do tempo a gente foi aprendendo a lidar com essas questões de som, né? Eu prefiro tocar acústico quando eu tô tocando com Marabréis, não gosto de tocar com som, é a minha preferência. Uhum. Mas, assim, a gente já tem alguns bons técnicos, mas tem alguns que não sabem mexer com essa parte de retorno de metais, sabe? Porque você bota... É tipo assim, você chega no show, aí tem um cubo gigante de contrabaixo, assim, 3 metros de altura. É outro gigantesco de guitarra. Aí, às vezes, você vai chegar no palco, não tem retorno para instrumento de sopro. Não tem. Como assim não tem? E como é que eu vou me ouvir? Porque se nós não nos ouvimos bem, o esforço é muito grande. E, sabe, eu já tenho a minha técnica. Quando não tem um bom retorno, eu já não vou nem revelar. Tem que saber lidar com a situação. Mas para a gente não se esforçar e não se desgastar, porque se você se esforça, você desafina, você tira um som estridente, além do que precisa, é muito parecido com a voz. Então o tratamento deveria ser como o da voz, entendeu? Sim. Então eu queria um cubo desse, né, Thales? De 3 metros de altura que vai por baixo, poderia também estar pra gente, né? Sim. Eu não sei se é uma cultura que já vem do rock, dessas... Enfim, o pessoal tem que... Porque o baixo pode se ouvir, o trompete não. É o basicão, né? Porque é muita sessão rítmica contemplada, né? Sessão de baixo, guitarra, bateria, teclado. Isso é o comum. Então, né, para todo mundo, sempre vai ter. Então, essas nuances, esses que são os esporádicos, né? Trompete, um violino, uma flauta, né? A gente sofre muito. Porque existe uma literatura para isso. Não sei se os caras estão estudando para fazer o negócio. Existe toda uma forma de fazer, existe matéria, a gente já sofre desde o microfone. A gente de sobre já sofre desde os microfones, desde da perspectiva do cara, de como é o som do metal, porque a gente fica na mão, entendeu? Não vou passar o som, olha, se eu vou ficar dizendo, não, pô, é desse jeito, ele vai zerar meu som. E eu acho, assim, de uma forma geral, eu acho os retornos dos shows muito altos. Eu chego a comparar e brincar que o nosso retorno é mais alto do que o PA, entendeu? Eu acho assim absurdo, porque as pessoas acham que se só sentem emoção tocando, cantando, se tiver aquele som alto, absurdo, e aquilo ali, ele faz desequilibrar tudo. Porque aí o cantor pede para aumentar o meu, fulano pede para aumentar e desequilibra tudo. Então, você partir de um som ali mais baixo, eu acho que fica mais fácil de equilibrar isso, né? Por isso que eu prefiro tocar acústico. Sim. Cada um aqui já viveu uma experiência assim constrangedora ou engraçada nesses momentos, na hora do show. Eu não sei se eu posso contar. Aí foi pro interior uma vez, eu não tô lembrando o nome do município. E era Big Band, da Era Padilha. E o mestre encrespou com o cara do som. E nós tocamos o show todinho sem som. Cara, todo no som. Ficou brincando na mesa o show todinho. E vocês, assim, pra administrar isso, Thales, como é que tu administraste esse dançando, brincando, fazendo show do jeito que dava. Não... E tudo, né? Não, eu vou revelar Teve um carnaval que a gente foi tocar, eu e o Daniel Miranda, né? A gente toca muito junto aí nessas... Cara, o retorno tava tão alto, mas tão alto de bateria, tava aquela confusão. Eu disse, Daniel, vamos fazer só a mímica. Sim. Ninguém percebeu. A gente passou o show, a gente tocava bem baixinho a introdução, e tava todo mundo doido, escutando só o seu instrumento. Aí também entra a parte... que aí me desculpem os meus amigos músicos que vão ouvir isso. Falta muito profissionalismo de muitos músicos, sabe? Da mesma forma que a gente quer um álbum gravado, todo mixado, bonitinho, de forma que todos apareçam, eu quero um show que todos apareçam também. E nesse aspecto aí eu acho que entra a questão de vaidade, falta até de formação,
aí eu vou chutar o pau da barra. Falta de formação de sensibilidade. Porque a música, ela é feita em conjunto. Então você também tem que respeitar, volta a questão do respeito. E se perguntar, bem, como é que eu quero que essa música soe? O que eu tô buscando aqui como músico? Eu estou me sentindo membro desse grupo mesmo aqui? Eu acho que são essas questões que os músicos têm que se perguntar. Eu estou tocando para mim ou estou tocando em conjunto? Eu quero que minha guitarra apareça ou meu trompete apareça mais do que o outro. Então acho que falta um amadurecimento por parte de muitos músicos aqui, com certeza absoluta. O cinquentenário da EMEN está chegando. O que tem em vista de programação para esse cinquentenário? Olha, a gente já está começando a se movimentar desde que assumimos aí a direção. Sim. A gente já está com alguns projetos que eu não posso falar onde Sim. nós colocamos, porque é uma coisa que podemos receber ou não, né? Sim. Mas a gente está correndo, vamos recorrer também às leis de incentivo, à cultura do Estado, e já estamos fazendo esse projeto. Então a gente pretende fazer para o ano que vem programação de maio a dezembro, todos os meses, contemplando todas as áreas, todos os instrumentos que a Escola de Música oferece hoje, com palestras, homenagens. Vai ser um ano em celebração, né? Uma celebração um ano de celebração, exatamente. Com muitas perspectivas boas, assim. A gente está movimentando o máximo que a gente pode para que isso aconteça da melhor forma possível. O que a gente está tentando ao máximo é não deixar tudo na costa do Estado. A gente está atrás de parcerias, falando com outras entidades, falando com outros órgãos também. E tentando não ficar tudo pesado para ser Duque, né? Porque a gente sabe que tem 1 milhão de escolas no estado para eles cuidarem, não só a nossa. Então nós estamos tentando outros canais. E a gente acredita que muita coisa vai dar certo, a gente vai conseguir ter um cinquentenário aí do jeito que a escola merece. Exato. Do jeito que a escola merece. Exatamente, são 50 anos formando. Qual é a mensagem que vocês deixam, já para a gente concluir, qual é a mensagem que vocês deixam para as pessoas que estão nos assistindo e que têm vontade, né, de ingressar na escola de música? Pronto. A escola de música hoje, ela não forma, como eu sempre falo para os amigos que eu converso, profissionais da música, ela não tem o intuito só de formar profissionais, mas de formar cidadãos. Então, o aluno que entra na escola de música, não necessariamente ele vai ser um profissional da música, mas ele vai ser um cidadão, né, formado aí para o mundo, que pode até multiplicar esse conhecimento para outras pessoas, serve de referência para os amigos, para a família, entendeu? Então, a escola de música está de portas abertas. A gente tem um curso hoje básico, intermediário, curso técnico, voltado para aquelas pessoas que querem ser profissionais e também aqueles que não pretendem ser profissionais, mas têm uma grande paixão pela música, querem aprender a tocar um instrumento. E a forma de ingresso é através de editais, né? E a gente já está se preparando para meados aí, novembro, dezembro, a gente conseguir lançar esse edital para novos alunos também. Dentro do que o Daniel está falando, eu quero deixar para todo mundo que uma coisa importante que você pode fazer por você ao entrar na escola de música é conhecer essas modalidades da escola. Curso básico, né, o intermediário, o técnico, a forma como está dividido os cursos, porque nós estamos procurando uma forma de contemplar o cara que não sabe nada até o que já tem alguma base, entendeu? Então, às vezes, em alguns momentos, alguma pessoa tentou entrar num curso que não era fora do perfil dela, entendeu? E aí, às vezes, a escola isso não é bem a escola. Tu precisa entender isso, onde é que tu te encaixa aqui, certo? E eu falo isso com muito zelo com a escola, que é a minha segunda casa, que, claro, não é só na escola de música que se aprende música, né? Existem outras formas de aprender, mas que lá na escola você vai ter uma formação mais, como é que eu posso dizer? Não quero dizer completa, mas você vai aprender para além de tocar seu instrumento. Sim. Entendeu? Então, se você está querendo só tocar, se você não quer estudar história da música, se você não quer conhecer a harmonia, se você não está interessado em alguns segmentos, ler partitura, ler música, você
que mais tem é cursinhos de teclado e canto, você pode fazer, e você não vai ser um músico menor por isso, pelo menos não, né, no sentido artístico da coisa, porque a música é arte, e aí tem espaço para todo mundo, mas o mundo profissional ele vai te colocar no teu lugar, ele vai te colocando no teu lugar, certo? A escola de música ainda é um centro importante, sabe? Nós temos uma estrutura que, quando a gente traz os músicos de fora, os professores de fora, eles ficam Encantados com a escola, sabe? E aí a gente tem essa estrutura, nós temos professores que são apaixonados pelo que fazem também, entendeu? E eu aconselho, você quer estudar música, vá para a Escola de Música do Estado. Agora tem uma outra questão também que vale ressaltar para a gente finalizar, Rosa, que é uma coisa que a gente... É um problema, na verdade, que a gente lida na escola. É o fator tempo. Se você quer estudar na escola de música, ou se o pai pretende colocar o filho na escola de música, o aluno precisa de tempo para praticar seu instrumento, praticar todos os dias, porque não se pode ter um resultado em aprender a tocar um instrumento se você não tem tempo, entendeu? E de preferência que tenha um instrumento em casa. Eu sei que em muitos casos é difícil, a gente recebe, assim como nós já tivemos dificuldade, né, de não ter um instrumento, muitas pessoas, muitos alunos não têm condições de comprar seu próprio instrumento. Às vezes nem a passagem. Nem a passagem, nem nada, como aconteceu comigo, aconteceu com vários, a coisa se repete, né? E a gente está sempre tentando ajudar também nesse sentido, mas o fator tempo é muito importante. Por exemplo, eu tenho minha filha, Sofia, eu quero botar a Sofia na escola de música. A Sofia vai segunda e quarta, mas quinta ela tem um vôlei, sexta ela vai pro balé, Natação, fotografia, aí como é que ela vai aprender? Eu sei, é muito bom essa formação ampla, mas eu acho que os pais eles têm que gerir esse tempo com mais sabedoria para não sobrecarregar a criança, quer dizer, ela não faz nenhuma coisa nem outra, não se aperfeiçoa em nada, faz um tantão de coisas, né? Não se aperfeiçoa em nada. Isso cabe para os mais velhos, apontando para as crianças, que dependem também da gestão dos pais na vida dela, e a pessoa que já tem autogestão, ela precisa ver onde é que ela está colocando o pé dela. Sim. Eu conversei com um professor recentemente, dizendo, meus alunos não estão estudando. Eu disse, cara, te acalma, porque nós estamos virando praticamente personal trainer. O cara só treina com a gente. Ele, entendeu? Ele contratou a gente para dar o treino dele. Tu não vai chegar muito longe na música desse jeito. Me desculpa essa afirmação, né, tão dura. Mas a música, ela te seduz, ela te dá a partir de que tu dá também. É uma troca, uma via de mão dupla. Não tem esse negócio da música te dá. Então... Chegar pronta em ti, tu tens que perseguir. Sim. Né? É uma dama muito... exigente. É uma dama muito exigente. Meninos, eu quero agradecer vocês. Desculpa, meninos, rapazes, eu quero agradecer vocês. Eu quero agradecer vocês terem vindo. Eu queria poder conversar mais, mas eu sei que também o tempo de vocês têm que gerir o tempo de vocês, administrar o tempo de vocês, mas eu quero agradecer vocês terem aceito, terem vindo aqui, né, participar. Para quem ainda não conhece, né, como é que é a estrutura, o que envolve, qual foi a vocação de vocês, como é que vocês foram alcançados, envolvidos, né, e seduzidos pela música. Quero agradecer essa disponibilidade, né, e eu queria deixar já aqui para vocês que vocês escutem, né, os trabalhos que estão disponíveis no Spotify. O teu tem o EP Pérola. Tales do Vale, Pérola. E tu também tens qual é? 2, com o Marabrés, que é a suíte maranhense, e o Além das Notas, que é em parceria com o Rui Mário, meu amigo. E acompanhe também nas redes sociais, qual é o teu? Eu esqueci do single, o combo já tem um single. Sim, Toada, né? Toada, isso. Exatamente. O combo 363 tem um single Toada, viu? Também disponível no Spotify. Rapaz, qual é o perfil de vocês no WhatsApp para as pessoas seguirem? No Instagram, né? Falou WhatsApp. Instagram. O meu WhatsApp é a coisa mais... o meu tem uma relação não muito boa com o Instagram, mas o meu é DM_Cavalcante. O meu... Tu lembra? É que eu nunca me procuro. Sim, deixa eu... Tales_do_Vale. Pronto.
Pronto, gente. Então, se vocês quiserem seguir, conhecer mais o trabalho. E também não deixe de seguir o perfil da Escola de Música do Maranhão. Opa, importante. Lá tem todas as informações, as notificações, em se tratando de férias, retorno de aulas, editais. Então, fiquem oficinas. atentos. E, mais uma vez, muito obrigado por vocês que acompanham aqui o Prosa Musical. Meninos, muito obrigado. Obrigado, Rosa. Obrigado. Valeu.